Oi, oi, tudo bem? Como estão? Bem, hoje já vamos entrar em matéria, sim, e com o tema, como você pode ver aqui, as conjunções. Tá? Como que funcionam as conjunções na língua espanhola? Ah, é um universo bem amplo, sim? Então vamos passo a passo, passo a passo. Primeira coisa, definição. Tá? Qual é a definição? Tá? É bastante simples. Eu aqui coloquei em espanhol, vou esclarecendo em português qualquer coisa. Então, a definição de conjunções é uma parte da oração que se utiliza para enlazar duas ou mais palavras ou orações. Tá? Então, são elementos que nós utilizamos basicamente para unir palavras e frases. Essa é a definição mais simples. Agora, isto é bem importante. Tem dois grandes tipos que você vai achar sempre, 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 sempre. As chamadas coordenantes e aquelas outras chamadas subordinantes, como podem ver aqui, tá? Então, coordenantes e subordinantes. Vamos começar nossa longa caminhada pelas coordenantes, tá? Primeira coordenante, que é uma das mais utilizadas por nós, é a chamada copulativa, que podem ver aqui. Eu coloquei o número 1. Por quê? Porque são as utilizadas para somar elementos. Não tem outra função mais complexa que isso. Tá? Vai somando os elementos que na frase, que vão aparecendo. Tá? Então, por exemplo, e são basicamente três somente. Tá? Essa I sozinha, que seria o Y, não? G também em espanhol, que funciona, sim, para unir, como aqui, né? Coordenantes e subordinantes. Às vezes também vamos utilizar aqui E, mas como? E em espanhol, em português utiliza E, mas em espanhol também utilizamos. Então, isso que vamos ver também quando que utilizamos E, porque sim, porque não. Normalmente vamos utilizar I, sozinha, mas às vezes vamos utilizar E. E o ni também vai ser explicado, para dizer basicamente nem uma coisa nem a outra, ou uma dupla negação numa frase. Tá? Mas isso vai ter que ser devidamente trabalhado e explicado na lousa. Tá? Bueno, então, vamos lá. Exemplos, que en español falamos ejemplos, ¿sí? Miren, aquí coloqué los tres ejemplos de copulativas, ¿cierto? Decíamos que teníamos la I, la E y el NI. Entonces, vamos a ver unos ejemplos genéricos y ya voy explicando cada uno por separado. Entonces, por ejemplo, ahí en la letra A, quiero una empanada y una bebida. Tá? Eu quero uma empada e um refrigerante. Tá? Ok. Então, aqui I está unindo os elementos, ¿sí? Empanada e bebida. Nada mais do que isso. Bem, letra B. Carla é simpática e inteligente. Carla é simpática e inteligente. Então vamos falar, bom, mas como que apareceu esse E aí, se o espanhol, a conjunção é o I? Mas eu já vou explicar isso porque é uma exceção, tá? Vai ter uma explicação à parte, porque é bem interessante. E tem que estar muito atento com isso, na verdade. E, por último, na letra C, né, temos ni. Né? Ni lo uno, ni lo outro. Também já vou explicar com mais detalhes isso. Tá? É uma dupla negação. Tá? Eu não quero nem aquilo, nem o outro. Tá? Então, coloquei também aqui, né, mais exemplos de I. Tá? Que somente unir palavras. Unir. Tá? Por exemplo, perros e gatos. ¿Sí? Cachorros e gatos. Tá? Hombres e mulheres. Homens e mulheres. Normal, certo? Então, isso aí é a nossa conjunção. Na maioria dos casos, sim, 85%, vamos falar assim, sempre vai ser utilizada, é a mais utilizada, para unir o I. No entanto, como já falei aqui adiante um pouquinho, temos uma exceção, tá? E que não deixa de ser interessante, porque essa exceção é o E, que utilizamos em português para unir elementos. Então, como podem ver aqui,
Eu até usei uma pergunta. Né? E a pergunta, tá vendo aí? Quando usamos e em espanhol? Quando usamos e não usamos i? Vamos aqui, a explicação. Se usa e em vez de i para evitar o hiato. Hiato é algo que não soa muito bem, sim? Em palavras que começam com a letra I ou com a letra HI. Tá? Então, vamos usar e não I para evitar aquele som desagradável, por você falar aquele hiato, em palavras que começam, seja com I ou HI. Tá? Então, temos aqueles exemplos, tá? Que vão demonstrar como que opera esta exceção. Então, a letra A, por exemplo, estudio geografia e história. Sim? Por que o E? Porque história, a palavra história começa com HI, que em espanhol falamos HI. Se fosse o contrário, não teria nenhum problema. Eu poderia falar estudio, história e geografia. Normal, sem problema. B, me gusta o espanhol e inglês. Tá? Eu gosto do espanhol e do inglês. Okay. Por que E? Porque inglês começa com I. Tá? É por isso. Se fosse o contrário, sem problema. Me gusta inglês e espanhol. Não tem problema. Agora, olha aqui. Finlândia e Islândia são dois países nórdicos. Usamos E porque o nome do país começa com I. Tá? Então, essa aqui é a regra básica que temos no espanhol. Usamos E somente nesses casos. Tá? Mas, olha, para que fiquem atentos, tá? Não pensem que este tema acabou aqui. Sabe por quê? Porque há uma exceção dentro da exceção. Isso a gente vai ver a continuação. Bem, como já havia anunciado, como eu já tinha falado, vamos então, eu até escrevi um título bem simpático, meio engraçado, podemos dizer, né? Excepção dentro da exceção, ou seja, a exceção dentro da exceção. Então, quando que nós não seguimos a regra da troca do I pelo E? Volvemos a usar I somente em estes casos que estão aqui. Por exemplo, quando aparece I, nossa conjunção, ao início de uma interrogação, né? Uma pergunta. Exemplo disso. Se eu quero perguntar para uma pessoa chamada Isidora, tá? Eu falo, Isidora, onde está? Aqui tem I, não tem problema. A regra falava, sempre que uma palavra começa com I ou com HI, tem que trocar por E. Acabou essa regra. É uma exceção dentro da exceção. Quando começa I sozinho e tem uma interrogação, acaba essa regra. I Isidora, I Islândia, I inglês, parou. Exceção. Não usa E, volto a usar I. Tá? Agora, segundo caso, quando a palavra final, não é certo? Vai começar com uma sequência, e é só uma, H-I-E, H-I-E. Quando temos, ok, mas era H-I, na verdade, isso era história, e história, ok? Mas acabou, uma vez mais, exceção dentro da exceção. Olhem aqui, falando de, por exemplo, de minerais, né? Alumínio e hierro. Não posso falar e hierro. Por quê? Porque H-I-E. Tá? Alumínio e hierro. Ou, por exemplo, chacales, né? Chacales e hienas. Não posso usar E. Tá? Então, eu sei que é bem difícil já ter uma exceção. Agora, ter exceção dentro da exceção complica, mas não é tão coisa do outro mundo, porque basicamente é assim.
resumindo, interrogação, inicia-se com i sempre, 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 sempre. Tanto faz a palavra que vem, começa com i ou com qualquer outra letra. Jamais uma interrogação vai começar com e, jamais, tá? E sempre que seja H e E, olho, muito olho com isso, tá? Eu vou trocar, eu vou manter, desculpa, eu vou manter o I, tá? Não troco para o E, tá? Bem, isso em relação a I e E. Mas, se você lembra e prestaram atenção, que eu confio que sim, tínhamos um terceiro elemento dentro das copulativas, que era o ni. Como podem ver aqui, certo? Então, o ni é basicamente a dupla negação, sim? Então, por exemplo, temos aqui, eu vou sublinhar, sim? E para que vocês possam ver que interessante que é. Por exemplo, não quero verte nem chamar-te. Eu não quero nem te ver, nem ligar para você. Então, não. Já comecei com uma negação, a segunda vai ser ni. Não quero verte, nem chamar-te, nem conversar contigo. Enquanto não mude de tema, ni. Ah, depois, número 2. Não puedo nem dormir, nem concentrar-me. Mesma coisa. Ni. Já comecei com não. E, por exemplo, aqui. Ni siquiera me di cuenta de lo que pasó. Este coloquei aqui porque o ni siquiera equivale ao nem sequer do português. Tá? Bom, é isso, né? Essas nossas frases copulativas. Tá? Espero que tenha servido. Muito obrigado.